Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que é o berço de Faísca e Fumaça, o ícone da beleza. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brau, formado em datilografia em máquina manual e elétrica pelo Senac. Vinícius de Almeida, não é cacau, mas é show. Eu sou o professor Fernando Machado e a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Tá bom, ótimo. Tá, pessoal, vamos começando então aí mais o programa, agradecendo a todos por estar acompanhando a gente aí na construção do nosso podcast. Toda sugestão, toda crítica sempre é bem-vinda, a gente sempre leva em consideração para aperfeiçoar cada vez mais os nossos episódios. Muito obrigado aí de coração a todos. E lembrando mais uma vez, pedimos aqui que você nos siga nas redes sociais, no Facebook, nos siga no Instagram, que nos siga também nas redes de streaming lá no Spotify, para que você receba as nossas atualizações sempre que nós postarmos aqui material novo, né? Nós estamos aí rumo a 1 milhão, ainda falta um pouco, mas já estamos aí chegando perto de 400. Mas é rumo a 1 milhão, é isso que importa. Professor Fabrício Brown, hoje nós temos uma notícia, uma notícia que parou os meios televisivos, esse mundo das celebridades foi algo assim, praticamente um divisor de águas em termos de celebridades no país. Qual é o nosso tema de hoje? Foi um rompimento muito triste, extremamente triste. Gustavo Lima e Andressa Suíta se separaram. O casal perfeito, o casal Doriana, agora não está mais junto. E hoje, então, nós vamos debater os reflexos, então, jurídicos dessa separação. Lembrando que quando o rico separa, o rico ele não sofre, né? O rico, no máximo, fica chateado, sem choradeira, escândalo, cena de novela, vai para o psicólogo, viaja, se ausenta do trabalho, passa um mês passeando. O pobre não. O pobre, quando ele divorcia, já é a 7ª vez que ele está tentando fazer isso, e em cada reconciliação teve um filho, protagonizado por barracos, gritaria, exposições da vida íntima para livre divertimento dos vizinhos. E o problema é que quem construiu a casa foi eu, e quem tem que ir embora é você. Eu construí a casa, mas o terreno é da minha mãe, você não tem direito a nada. Teu irmão tirou um sofá no meu cartão lá na Casa Bahia, né? Isso, eu vou levar a geladeira, você fica com o fogão. Eu pego os panos de prato e você os talheres. Cachorro latindo. Então, esse é o problema. O rico é diferente. Então a gente vai falar do divórcio e da separação do rico. Professor Vinícius, nos ajuda. Como a notícia vinculou, o Gustavo Lima, de repente, pegou de surpresa a sua ex-cônjuge, como é que é o nome mesmo? Andressa Suíta. Acordou ela numa noite depois de uma volta de uma viagem familiar. Acordou e falou, seguinte, não dá mais. Ela, com aquela cara de oxe, o que está acontecendo, o que está rolando, se deparou então com o fim da sociedade conjugal, pelo menos em fato. Agora a questão que acaba surgindo é o seguinte: como é que é possível instrumentalizar esse fim da sociedade conjugal? O direito brasileiro ele acaba concedendo a possibilidade desse fim da sociedade conjugal quando já não há mais essa vontade de permanecer nesse status, atualmente ainda mais por causa da influência de uma emenda constitucional de 2010, por meio do divórcio, que é o chamado o divórcio direto. A possibilidade de utilizar tanto as vias extrajudiciais como judiciais para que possa buscar esse novo status de casado para agora divorciados. E assim, quando a gente está montando nosso episódio, a gente sempre busca as fontes jurídicas e não jurídicas mais concretas o possível. E dando uma fuçada no Instagram, aparentemente parece que o motivo do divórcio seria uma terceira pessoa que começou a se apetecer com o Gustavo Lima. Uma questão que acaba surgindo é o seguinte: precisa desse motivo, por exemplo, do motivo traição, para que seja possível o fim dessa sociedade conjugal por meio do divórcio? Atualmente já não tem mais essa necessidade. Essa ideia de você comprovar a incompatibilidade de gênero, comprovar um motivo, uma razão que fez acabar com a sociedade conjugal, já não é possível. O que de um lado é muito interessante, porque você preserva a intimidade das partes em um processo judicial, por exemplo, das crianças, se por exemplo, se tiver filhos,
Mas por outro também deixou um pouquinho o processo sem graça, porque antes disso, quando existia aquela necessidade de você comprovar se quem teve culpa ou não no cartório aqui para levar ao divórcio, o processo costumava ser como é que a gente fala? Lavar roupa lá? Enfim, lavar roupa suja. Cara, era uma briga sensacional. Era juntando nos processos cartinhas, fotos, um monte de testemunha para falar, o cara é um bêbado desgraçado, batia na mulher, etc e tal. Era uma coisa mais emocionante, mas atualmente sendo uma coisa mais rápida, como disse, preservando também a intimidade, os próprios direitos mínimos das pessoas. Atualmente o procedimento não precisa disso. A pessoa apenas manifestando que não quer mais manter esse vínculo pode buscar tanto o cartório extrajudicial como então as medidas judiciais para passar de casado para divorciado, que é o caso do Gustavo Lima, agora sem você. Mas não tem uma... Qual que é a diferença que o pessoal fala entre separação e divórcio? Tem uma diferença entre isso, Vinícius? A ideia da separação seria uma espécie de preparação para a ideia de divórcio. O divórcio efetivamente é o fim da sociedade conjugal, tanto é com a alteração desse status do cônjuge para divorciado. A ideia da separação era justamente, vamos dizer assim, não haver aquela confusão patrimonial entre as partes, já que estavam se separando, e também, vamos dizer assim, abrir-se um espaço de tempo para ver se realmente a decisão caberia sendo essa. Também já discutindo outras coisas, como direito de visita, direito de alimentos, guarda e etc e tal. Só que atualmente tem muita gente que acaba falando que hoje parece que se extinguiu a figura da separação judicial. Só que também tem uns que acabam falando que não. Até porque, por mais que o CPC ele não seja tão formalista, abriria a possibilidade, então, mesmo nos dias atuais, um casal não tendo tanta certeza sobre o seu divórcio, entrar com uma separação judicial. Até para questão de proteção de terceiros. Então, eles poderiam, num interstício de tempo, se reconciliar e voltar a ser casados, né? Protegendo também seus possíveis credores, também devedores. Foi feito um estudo antes de 2010 para ver se existia realmente um número grande de pessoas que se reconciliavam a fim de justificar esse período, né, de 1 ano entre a separação e o divórcio. E chegou a questão que menos de 1% dos casais se reconciliavam. Então, a fim de possibilitar o divórcio direto, né? Não a separação para depois o divórcio. Já o divórcio de uma vez só, né? Até porque nada impede que seja feito um novo casamento. Pode casar de novo, né? A pessoa pode errar quantas vezes quiser. Exato, né? Cada um é livre para fazer o que quiser, né? Ou pode persistir. Vezes com a mesma pessoa, né? Pode persistir no erro, né? No programa passado, né? Focar nos erros do futuro, exatamente, né? E era interessante também que tinha um requisito, quando a pessoa adquiria a separação judicial para chegar até o divórcio, que era, se não me falha a memória, 1 ano. Pô, 1 ano é uma vida da pessoa. Então, realmente já é um tempo mais do que certeza para saber o que vai fazer, né? Se continua no erro, vai buscar um novo erro. Eu, como sou das antigas, eu fiz uma reconciliação de um casal. Que na separação depois se reconciliou e voltou a ser casado. Olha só. Uma pergunta nada romântica. O casal tinha patrimônio, né? Não, era 2 pobres. Tá. Então realmente o amor prevaleceu. Normalmente quando tem muito patrimônio, às vezes é mais fácil voltar do que o rompimento. Mas nesse caso, separa, né? Ou nem separa, né? Então, mas nesse caso, aí realmente então o amor prevaleceu. E isso é muito bonito. Pensando no Gustavo Lima, então, já que ele tem filhos menores, cabe a ele então se valer das medidas judiciais para encerrar com a sua sociedade conjugal. Mas aproveitando, o cara não tem só filhos, né? Mas tem principalmente patrimônio. E por causa disso, uma questão que acaba surgindo, que é interessante saber, é em relação ao regime de bens e como é que vai ficar essa questão patrimonial. E aí, professor Fabrício, como é que fica essa questão? Então, antes de falar especificamente do regime de bens do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, vou fazer de ampassando aqui a questão dos regimes de bens que tem no Código Civil. Nós temos 2 regimes de bens que são chamados de comunhão. Um é a comunhão universal, outro a comunhão parcial. E a diferença primordial é que na comunhão universal, pelo próprio nome, todo o patrimônio do casal ele se comunica, ou seja, vira um único patrimônio, seja aquilo adquirido antes do casamento, após o casamento, recebido por doação ou recebido por herança. Tudo é do casal.
A comunhão parcial, nós temos então 2 tipos de patrimônio: patrimônio particular e patrimônio comum. Patrimônio particular, aquilo que foi adquirido antes do casamento, e aquilo que foi recebido em virtude de doação ou herança. O patrimônio comum, aquilo que foi adquirido onerosamente após o casamento. E há ainda um regime híbrido chamado de participação final nos aquestos, em que na sua constância ele é um regime de separação de bens, onde não há comunicação do patrimônio, mas na sua dissolução há a comunicação do patrimônio adquirido onerosamente. Então ele é um misto entre separação de bens e comunhão parcial de bens. E há ainda nos chamados regimes de separação de bens, que podem ocorrer de 2 maneiras: quando o casal opta por este regime ou quando a lei obriga a casar por este regime. No regime de separação de bens não há uma comunicação entre o patrimônio das pessoas, dos cônjuges. Cada um tem o seu patrimônio particular. Inclusive, este foi o adotado pelo Gustavo Lima e pela Andressa Suíta. Então, cada um tem o seu patrimônio particular. Aquilo que cada um adquiriu é de sua propriedade, não se comunica e um não participa no patrimônio do outro. Mas há o chamado separação de bens legal, que é quando a lei obriga. Quando que a lei obriga? Quando a pessoa tem mais de 75 anos, quando a mulher, após a viuvez ou o divórcio, tem menos de 180 dias da viuvez ou do divórcio, para evitar que haja uma confusão entre uma possível gestação, para saber de quem é ou não o filho, o que pode ser facilmente, hoje em dia, evitado com um exame, se a pessoa está gestante ou não gestante, já possibilitando livremente a escolha do regime de bens. Lembrando que a lei coloca isso, e quando a lei ela é pensada, às vezes a tecnologia não existe. Então a lei pensa no tempo dela. Então no tempo dela não tinha tanta facilidade, tanta tecnologia, então basta a mulher fazer um exame de sangue para atestar que não está gestante e pode escolher livremente o regime de bens. Por que esse cuidado da lei? Para evitar que haja uma confusão patrimonial entre os patrimônios e para evitar que haja também uma confusão em relação a quem poderia ser o pai ou não da criança. Esse é um cuidado que a lei tem. Mas não é esse o caso. Gustavo Lima e Andressa Suíta escolheram casar no regime de separação de bens convencional, ou seja, a partir de um contrato. Antes do casamento, escolhem livremente o regime de bens. E assim fizeram. O que implica isso? No momento agora do divórcio, o que cada um tem em seu nome, a sua propriedade, é o que cada um vai ficar na questão da partilha dos bens. Não há o que se falar, vai participar, é dona da metade, vai comunicar os bens onerosos, não vai. Não há nada disso. Na separação legal de bens, há um cuidado, e existe inclusive uma súmula do STF 377, salvo melhor juízo, mas editada ainda antes do Código da Constituição de 1988, portanto, antes da nossa legislação civil atual, que é de 2002, que falava que na separação legal, o patrimônio adquirido onerosamente pelos dois comunicava. Essa regra é o seguinte entendimento: para evitar que haja enriquecimento sem causa. Digamos que um casal, os dois colocam esforços financeiros para adquirir uma casa. Só que a casa, no registro de imóveis, está somente em nome de uma das pessoas. E aí, lá na frente, aquela pessoa acaba sendo beneficiada por conta do regime de bens. Isso pode ser provado, inclusive, hoje em dia, apesar das questões, se houve um esforço para a aquisição de determinado bem, há, na prática, uma sociedade de fato. Digamos que nós aqui queremos comprar um imóvel para fazer um estúdio para gravarmos o nosso podcast. Vamos comprar um imóvel, comprar um estúdio, etc. Apesar de todo o investimento que nós já fizemos aqui para gravar esse podcast, que foi em torno de R$60. Mais ou menos, uns R$60. Foi um financiamento nosso do Bradesco. Foi 2 microfones, né? Que não deram certo. 2 microfones, sem contar a cerveja, né? Então foi mais ou menos isso. Então nós fizemos todo esse esforço para adquirir esse material de equipamento caro, tudo que veio importado da Malásia e tudo mais. Então nós somos sócios, de fato, deste equipamento e contribuímos de forma igualitária
para a aquisição desse equipamento. Aí, é claro, na hora da dissolução da sociedade, no que vai ser feito disso aí. Então, no casamento, você pode aplicar a mesma regra de uma sociedade de fato, quando contribuíram para aquele bem de forma onerosa. Então, digamos que Gustavo Lima e Andressa contribuíram onerosamente para adquirir a loja da Havan que eles moravam juntos. Ali eles poderiam, neste caso em específico, dividir aquele bem. Mas pela regra do pela regra do regime de separação de bens, cada um é proprietário daquilo que está no nome. Uma coisa que tem que colocar em mente, pessoal, pessoas que têm um patrimônio elevado têm um planejamento patrimonial e financeiro diferente do pobre, diferente da classe média. Eles pensam isso de uma forma planejada. É muito diferente a realidade que eles estão vivendo para quem tem um faturamento anual. Perde quanto, Fernando, você falou? É mais ou menos em torno de 80 milhões apenas com shows. Então, só com shows, Gustavo Lima faturava 80 milhões. Então não vamos nós, que a gente não fatura 80 milhões durante a vida, querer aplicar a mesma regra que a gente tem em mente para a nossa realidade. Então é diferente como isso é planejado. Tem toda uma assessoria jurídica em cima disso. Isso é muito bem pensado antes da união. A questão financeira é muito bem pensada antes da união. Por isso que as coisas se resolverão muito de uma forma mais tranquila, mais fácil, daquilo que nós estamos acostumados a ver com o nosso vizinho, né, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Então ninguém vai carregar eu que comprei a geladeira, eu que comprei o fogão, a coleção de CDs é minha, porque ninguém mais tem CD mesmo. Então é isso aí. Mas aí surge um problema muito maior do que o patrimônio. Um problema que há de ficar ali para ser decidido. Fernando, os cônjuges têm direito a alimentos entre si? Os filhos têm direito a alimentos? Como é que fica essa questão, Fernando? Perfeito. Talvez um dos únicos pontos que fica fora desse planejamento, porque aí é algo que envolve o sentimento, né? Aí já traz um complicador razoável, é uma eventual fixação ou não de alimentos entre os cônjuges. Temos que dividir aqui também que os alimentos podem ser com relação ao cônjuge, o que não é regra, é excepcional, mas temos os alimentos devidos aos filhos, né? Então, Gustavo Lima e Andressa Suíta possuem 2 filhos em comum, salvo engano, né? Eu entrei no site da Caras, pelo que eu vi ali, eram 2 crianças muito, muito bonitinhas as crianças. Então, os filhos menores terão direito, sim, a pensão alimentícia, alimentos, né, um nome um pouco mais moderno, né, então tem direito a alimentos até que se complete aí os 18 anos. Aí um ponto interessante que nós podemos colocar aqui se refere à questão uma diferença da prestação de alimentos entre pai ou mãe, né, entre responsável e filhos menores, da pensão. Pode continuar. Toca o pau. O que fala aí, né? Da pensão que é paga pelo INSS. Que é aquela pensão por morte deixada pelo dependente deixada pelo segurado instituidor para o seu dependente. Então nós temos uma diferença aqui significativa que se refere ao termo final dessa pensão. Os alimentos fixados em razão dessa pensão alimentícia, ela é paga até os 18 anos, que é a maioridade civil, já existindo o entendimento jurisprudencial muito consolidado, no sentido de que o filho estudando ele consegue prorrogar aí essa pensão até a jurisprudência em regra fala algo em torno aí de 24 anos, que seria um tempo necessário para se concluir aí ou o ensino médio ou uma graduação. No direito civil, a pensão é até os 18 anos, podendo ser prorrogada eventualmente em caso da manutenção da condição de dependência, sobretudo pela questão do estudo daquele que recebe, do alimentado, né? Já na questão previdenciária, a maioridade previdenciária ocorre aos 21 anos. Então a pensão por morte deixada no INSS, ela vai até os 21 anos e não até os 18. Então tá igual o Código 16, então, ainda. Exato. Ela segue, essa maioridade previdenciária, ela segue ainda, porque a maioridade civil, ela leva em consideração o discernimento da pessoa para exercer os atos da vida civil. Entende-se que é aos 18 anos. A maioridade previdenciária leva em conta a questão da dependência econômica, que muitas vezes a pessoa, mesmo com 18 anos, ela, embora tendo condições de exercer os atos da vida civil,
ela talvez não tenha atingido ainda a independência profissional, financeira, de modo a se sustentar. Por isso que, então, para a legislação previdenciária, a pensão vai até os 21 anos e não há direito à percepção de pensão ainda que a pessoa esteja estudando. Por exemplo, completei 21 anos, estou estudando, quero entrar na justiça, posso entrar na justiça? Poder entrar pode, né? Artigo 5º, inciso 35, você até pode entrar, mas a jurisprudência entende que a questão previdenciária ela não é estendida em hipótese alguma. Perfeito. No caso, então, aqui do nosso cliente, Gustavo Lima, né? Que seria tão bom se fosse o nosso cliente, né? Oxe. O próprio Andressa também. No nosso cliente aqui imaginário, Gustavo Lima e Andressa Suíta, será devida a pensão alimentícia para o menor até os 18 anos, podendo então ser prorrogado caso essas crianças estejam ainda estudando na França, no Canadá ou na Austrália ao completarem os seus 18 anos, né? Um ponto um pouco mais controvertido, que vai gerar aqui alguma polêmica, se refere aos alimentos entre os cônjuges. Então, como o professor Fabrício já nos explicou aqui, os patrimônios são separados. Então, nós podemos falar em patrimônio de Andressa Suíta e patrimônio de Gustavo Lima. Ao que tudo indica, o patrimônio de Gustavo Lima é maior que o patrimônio de Andressa Suíta, e como verificamos aqui na nossa profunda pesquisa aqui nos sites UOL, Globo.com, Metrópolis e Caras, né, verificamos que Andressa Suíta teria deixado a sua carreira como modelo e blogueira para se dedicar ali às chamadas prendas do lar, né, ou lides domésticas, né, aqui numa expressão um pouco mais raiz, né. Então, Andressa Suíta teria deixado ali de desenvolver a sua atividade profissional para dedicar-se integralmente às atividades familiares, de modo que, nesse caso, então, Gustavo Lima teria então o dever de pagar uma pensão, de prestar alimentos para Andressa Suíta. Essa seria ad eterno, para sempre? Esse é um ponto muito importante, porque já tivemos aqui situações em que essa pensão era fixada sem uma data de término, no qual a pessoa então ficava responsável pelo outro ali por prazo indeterminado. Contudo, a jurisprudência mais recente, ela vem entendendo que quando for necessária a instituição de uma pensão, de uma instituição de alimentos entre cônjuges, que deve ser algo transitório até que aquele que está em menores possibilidades econômicas possa se restabelecer no mercado de trabalho. A ideia é que a pessoa não vá passar aí o resto da vida recebendo uma pensão, exceto algumas situações excepcionais. Vamos colocar aqui um caso, aqui algumas decisões judiciais. Situações em que o divórcio ocorre que os cônjuges já têm mais de 60 anos e que uma das pessoas dedicou-se totalmente ali a vida toda ao lar. Nesse caso, há a viabilidade para que essa pensão seja uma pensão vitalícia, porque muitas vezes a pessoa sequer contribuiu para a Previdência, não tem uma aposentadoria e dedicou-se a vida toda ao casamento, de modo que nessa idade acima de 60 anos seria muito difícil a sua inserção no mercado de trabalho para começar uma trajetória profissional. Então, nesse caso, seria possível. Situações em que um dos cônjuges seja uma pessoa com deficiência ou pessoa incapaz de laborar para manter o seu sustento. Situações que no caso concreto, podem justificar uma pensão vitalícia ou por um prazo bem maior. Agora, em situações em que a pessoa tem condições de se restabelecer no mercado, então a jurisprudência mais recente vem entendendo que essa pensão deva ser uma pensão meramente transitória para permitir que a pessoa possa superar esse momento e se restabelecer no mercado de trabalho. Vamos pegar aqui o caso dos nossos clientes Gustavo Lima e Andressa Suíta. Justamente isso que eu queria saber. Quanto que ele vai pagar? Como é que eu calculo isso? Vamos falar aqui sobre o valor, mas primeiro vamos discutir aqui qual seria o tempo necessário para que Andressa Suíta pudesse se restabelecer no mercado de trabalho. Se eu fosse advogado dela, uns 10 anos mais ou menos. E se fosse eu, defenderia que mais. Né? Porque ela, onde quer que ela estivesse, ouviria no rádio uma música de Gustavo Lima, lembraria do rompimento e mais uma vez teria prejuízo, danos morais imensuráveis. Nesse caso você foi além, Fernando. Então, eu estaria argumentaria... Ouviria Gustavo Lima e você. Exatamente. Já, inclusive, juntaria toda a discografia de Gustavo Lima nos autos para comprovar aí como ele é um dos artistas mais tocados, né, do Brasil na atualidade, junto com Marília Mendonça, junto com Wesley Safadão e outros ícones da música popular brasileira. Barões da Pisadinha. Quem?
É Barões da Pisadinha que fala? Barões da Pisadinha, esse é um pouco mais restrito, é um pouco mais regionalizado, mas também tem um certo alcance pontual. Só uma curiosidade, que tudo começou porque o Vitão comentou na foto deles, meu casal. Sim. Essa piada, eu senti que foi uma piada mais interna, né? Eu fiquei um pouco perdido aqui. Eu vou seguir então. Foi outro divórcio. É outra separação do Whindersson e da Luísa Sonza. Isso. O Whindersson separou? Então, nossa, cara, você tá perdido, bicho. É que como não foi tempo do nosso podcast, eu não pesquisei sobre o assunto. Mas vamos seguindo aqui. Vamos voltar, vai. Realmente, 2020 está um ano muito, muito difícil, né? Essa pandemia. Os casais se conhecendo, né? Exato, né? Obrigado a se conhecer. Então, poderíamos dizer aqui que a Andressa Suíta teria direito a uma pensão, talvez transitória, tendo em vista que ela a princípio, apresenta condições de se restabelecer no mercado de trabalho, e por conta da idade, da formação e da sua atividade habitual. Um outro ponto interessante para discutir seria o valor, o chamado o quantum, né? Quanto deveria ser pago nesta pensão. Aqui nós temos uma situação interessante que no cálculo de uma pensão de alimentos, que se refere ao chamado binômio necessidade-possibilidade. Então, o valor dos alimentos fixados deve levar em conta quais são as necessidades de Andressa Suíta e qual é a possibilidade de Gustavo Lima. Esses seriam os elementos necessários. Se fôssemos aqui analisar então esse caso concreto, nós teríamos que levar em consideração quais são as necessidades de Andressa Suíta. Então, um ponto importante nós teríamos que definir aqui no caso de Gustavo Lima e Andressa Suíta é qual é a necessidade de Andressa Suíta e quais são as possibilidades econômicas de Gustavo Lima. Olhando então para Andressa Suíta, podemos pressupor que ela possui algumas necessidades, talvez que não sejam as mesmas necessidades que nós teríamos. Certamente que, se comparássemos a necessidade de Andressa Suíta com as minhas, que compro camiseta na Hering 3 por R$ 99 e guardo o copo do molho de tomate para usar depois para tomar café, seriam necessidades aí muito abaixo daquelas que a Andressa Suíta apresenta. Da mesma forma, a possibilidade econômica de Gustavo Lima, ao que nos parece, também é uma possibilidade razoável de pagar um pouco melhor, né? Poderia pagar aí algo um pouco mais que talvez 3 salários mínimos, né, de pensão de alimentos para Andressa Suíta. Então o ponto principal essa pensão tem que levar em conta a necessidade de quem será alimentado e as possibilidades de quem vai prestar esse alimento. Não é só quem está pagando, não vai mirar só em quem está pagando, mas é exatamente o que a pessoa precisa de acordo com quem recebe. Exato, é um cálculo que só pode ser feito no caso concreto, né? Importante que nós não temos parâmetros assim, objetivos. Temos alguns indicadores, por exemplo, 20% do rendimento, 30%, 10%, meio salário mínimo, mas são apenas alguns indicativos. Não há no ordenamento jurídico brasileiro um padrão estabelecido para alimentos, justamente porque deve ser levado em conta as peculiaridades do caso concreto. Mas em relação aos filhos ainda tem algo a mais. Com quem que essas crianças vão ficar? Com quem que os filhos do casal devem ou não ficar? Vinícius, você tem uma luz para dar pra gente? Então, passando dessa questão dos alimentos, agora a gente vai falar sobre a ideia da guarda. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que no atual direito brasileiro, a regra passa a ser a guarda compartilhada, mas também temos a possibilidade da guarda unilateral. O que é essa ideia da guarda compartilhada? Significa justamente que os deveres dos pais são compartilhados, por mais que a criança ela vai exercer o seu direito de residência em um dos locais onde se encontram os pais. Por exemplo, no caso do Gustavo Lima. Se for estipulado guarda compartilhada, as crianças vão morar ou com a Andressa ou com o Gustavo Lima. Aí vai depender de como vai ficar fixado isso aí. Mas os deveres dos pais serão, como o próprio nome diz, compartilhados. Então Gustavo Lima e a Andressa, por exemplo, vão ter que participar das reuniões dos pais e mestres lá na escola. Vão ter que discutir entre eles quais são as melhores formas para tocar a vida civil dos seus filhos e assim sucessivamente. Se vai na catequese, se vai fazer inglês, se vai pro judô, essas coisas. Se vai para Disney, se vai não sei para onde, não sei o quê. É diferente. Você tem que lembrar disso, né? E aí, tem um ponto importante, mas como é que fixa essa ideia da guarda compartilhada? Como o divórcio vai ser judicial, já que envolve filhos menores,
O juiz ele vai analisar, trabalhando com essa ideia em regra, da fixação da guarda compartilhada. Todavia, se o juiz perceber que no caso não há possibilidade dessa divisão dos deveres entre os pais, ele vai poder pular para a exceção, que é a ideia da guarda unilateral. Mas a primeira alternativa sempre acaba sendo a ideia da guarda compartilhada, como uma forma de participação de todos os pais, ambos os pais, no processo de criação dos seus filhos. Lembrando que a ideia não significa que vai ter uma casa, a casa A e a casa B. Não é o que a gente fala de guarda alternada, mas sim o compartilhamento dos deveres em relação aos atos da vida civil desses hobbits aí. O juiz poderia entender, então, excepcionalmente, que Gustavo Lima não teria condições de ficar com os menores, com a guarda compartilhada, porque ele realiza muitos shows e viaja muito, em torno de 200 shows por ano. Tem uma vida boêmia. Exato, uma vida desregrada, de acordo com as lives, discípulo né? de Leonardo. Toma 2 garrafas de vodka, igual nós tomamos né? Correto, exatamente. Então o juiz poderia considerar que, dado o conjunto probatório, Gustavo Lima leva uma vida desregrada a tal ponto que não teria condições de educar essas pobres crianças. Aquela que você queria ter, né, Fernando? Fala a verdade. Olha, assistindo a live lá, você até fica um pouco pensativo, mas depois isso passa. Só que também tem uma coisa importante, o juiz não vai olhar o cara e crachá lá do Gustavo Lima e da Andressa que vai falar, quer saber? Esse povo combina mais com guarda compartilhada. Também existe uma necessidade, se não houver acordo, né? Existe uma necessidade de um estudo psicossocial também, isso é extremamente importante para ver a fixação disso aí. Mas, pulado essa etapa da guarda, ainda nasce um direito, tanto dos pais como das crianças, que é a questão da visita. Vamos imaginar, guarda compartilhada, só que as crianças passam a residir na casa da Andressa. Como é que fica a questão da visita das crianças com o Gustavo Lima? Isso é uma complicação extremamente grande, porque os casais, às vezes, no momento do divórcio, eles não conseguem, tudo consensual, eles não preveem o conflito que pode surgir adiante. Falando de casuísticas que rotineiramente acontece, o casal se divorcia, estipulam as questões da guarda, do valor dos alimentos a ser pago por aquele com o qual as crianças não irão residir, e não querem estipular nada em relação às visitas. Não, você pode vir aqui ver as crianças a hora que você quiser, vem pegar elas a hora que você quiser, pode dormir na sua casa, não sei o que e tudo mais, etc. Até que um dos outros posta uma foto no Instagram em um novo relacionamento. Isso, posta 2 taças de vinho e quem é a dona da segunda taça? Não é? Coloca sextou. Isso. Aí começa a surgir alguns problemas, aí começa a surgir ciúme e a pessoa pode usar um ou outro as crianças como instrumento, né, de punição para o outro cônjuge e surgir conflitos nisso. Por isso, por mais que o casal se dê muito, mas muito bem no momento do divórcio, ser extremamente civilizado, convém que as regras de como acontecerão essas visitas, ou seja, o termo visita pode até parecer muito, como é que eu diria, cruel, porque você iria visitar os seus filhos, né? Mas é quando que você pode ter os filhos consigo. Conviver, que regularidade, essa convivência, né? O ideal é que seja fixado tudo, por mais que tudo esteja bem, criar uma regra. É comum que aos finais de semana haja uma alternância, um fim de semana com um cônjuge, outro fim de semana com um dos pais, outro fim de semana com outro dos pais. Assim como as festas de fim de ano, né? Isso. Feriados. Feriados, festas comemorativas, aniversários, férias escolares, tudo uma divisão equânime. E durante a semana, o casal também, o ex-casal, né? Os pais devem chegar a um consenso de como que pode ser feito esse convívio com os filhos. Então tem casos em que um dos cônjuges leva na escola, o outro busca e deixa na casa do outro, para ter um convívio diário com os filhos, nem que seja nesse trajeto entre a escola e a casa da mãe ou do pai, para poder ter uma interação diária. Então isso pode acontecer. E dentro da realidade muito próxima de cada família, cada criança e cada pai e mãe, ou pais. Porque as realidades são muito diferentes. No caso do Gustavo Lima, a hora que voltar à normalidade, e aí o pessoal vai voltar à normalidade igual louco, né? Igual boiada presa que você solta, vai ser show pra tudo que é lado, e não sei o que, fazer 200 shows por ano, vai voltar a fazer 200 shows por ano,
foi remarcado o show do Kiss para 17 de outubro de 2021, então eu tenho até lá para me organizar para o show que eu paguei em 2019, para ir este ano em maio. Então, isso é um planejamento. Isso é o Covid, né? O vírus chinês fodendo com a gente, mas tudo bem. Então eu tenho mais um ano. Né? Pior que era pro Kiss se aposentar, né? Teve que adiantar a aposentadoria dele. Não, o Kiss ele ia se aposentar. Essa reforma da Previdência agora já mudou tudo. O Kiss já não vai mais se aposentar. Ele faz muitos shows. Ele não tem uma regularidade, o Gustavo Lima, fazendo tantos shows. Ele não tem uma regularidade, estou esse fim de semana em casa, estou naquele, etc. É possível ser fixado na sentença pelo juiz de comum acordo com a Andressa e com o Gustavo Lima como que isso vai acontecer. Quando ele não tiver show, a partir de que idade que as crianças podem viajar com ele para os shows, né, para poder participar mais de perto, dado uma questão muito diferente. Você tem casos, por exemplo, a gente sempre pensa naquelas pessoas que trabalham de segunda a sábado, tem fim de semana livre. Mas tem realidades muito diferentes. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, embarcados em navios. Ficam 6 meses viajando e voltam e ficam 3 meses em casa. Qual que é a realidade? Como é que você vai fixar isso? Essa questão econômica. Então você tem que olhar o juiz no momento da separação, junto com o representante do Ministério Público e às vezes com a interferência de psicólogos e assistentes sociais para resolver um possível litígio entre os pais. Qual que é a melhor forma a gente proteger essas crianças para que elas tenham um convívio com os pais saudável, para permitir que as crianças, não os pais, mas as crianças tenham um crescimento saudável, uma evolução. Né? Os pais optaram de alguma forma por romper esse relacionamento. E tem que pensar também em pais que nunca se casaram, em virtude de um relacionamento aí fora de um casamento ou de uma união estável. Surgiu ali a criança, eles jogaram descalço, sem nenhuma proteção, veio a criança. Como é que eles vão fazer? Não querem se casar, ninguém precisa casar para criar um filho. Mas como é que vão fazer tudo isso? Desde a tenra idade de uma criança recém-nascida, a evolução dela, como é que isso pode? Então tem que se analisar com muito cuidado, caso a caso, para que a criança não seja prejudicada em virtude de uma decisão dos pais dessa criança. Esse é o cuidado aí desse momento de convívio dos pais após o divórcio, porque faz parte do amadurecimento da criança, na questão dela ter esse convívio. Psicologicamente, isso é comprovado cientificamente, que é necessário que a criança tenha o convívio de ambos os pais. É claro que a criança que não tem, ela consegue também se desenvolver, etc. Vai ter mais desafio. Mas é muito melhor que tenha, né? Que seja esse convívio ali, pensando sempre nessa questão. O termo é usado visita, mais antigamente só ia visitar, ver, pegar de vez em quando. Vai tomar sorvete sábado à tarde, né? Que é o horário do pai divorciado levar o filho, né? Ou no Pesque Pague e tal. Então você vai no Pesque Pague, você vê um monte de pai com as crianças e fala assim, eita, né? Aí fica achando que eu também sou divorciado, que eu faço isso. Então tem essas questões todas. O interessante disso aí é que realmente a gente pode ver quando se fala um direito de visita, mais focado mesmo nas crianças, né? E é uma coisa que bem importante que o Fabrício falou, que tem que começar como uma regra, que o combinado não sai caro, né? Mas vai com o tempo, as crianças vão crescendo, até a própria ideia dessa visita vai crescendo e eles vão mudando. Porque a partir da criança entra na adolescência, são 12 anos entrando na adolescência pelo ECA, né? 12. Com 12 adiante. A criança também, a vontade dela passa a ser considerada também perante o Poder Judiciário. Eu quero viver, eu quero morar com o pai, eu quero morar com a mãe, e tal, e pode ali. E se há esse conflito ali em relação com quem vai predominar ali, a guarda, a visita, etc., o judiciário pode rever isso a todo momento. Assim como o judiciário rever guarda, rever visita, rever alimento. E são questões que podem mudar, né? Mostra que o próprio nome está errado, não é visita, é convivência. Seria realmente a convivência ali, porque se o termo é guarda compartilhada, é o tempo de convivência com o outro pai que não tem a fixação da residência com o filho. Vamos inovar aqui no direito do mato, de agora em diante não é mais visita. Convivência. Convivência.
Porque esse termo guarda compartilhada dá uma impressão, né, na cabeça das pessoas de que a criança vai morar de domingo a quarta com a mãe e de quarta a sábado com o pai. Então ela tem 2 residências, 2 casas, e seria totalmente ruim para ela. Ela não tem uma fixação. Os amigos vão ligar para ela, vou na sua casa tomar tereré. Peraí, eu fui na casa errada, era na outra casa que você mora. Então fica complicado, então tem toda essa problemática. Então, é muito difícil. E aí, pessoal, que lição nós podemos tirar do dia de hoje? Desse caso emblemático? Bom, se for separar, não acorda a pessoa no meio da noite e fala, acabou, né? Dá um tempinho pra digerir. A pessoa acordar primeiro, né? Jogar uma água no rosto. Da manhã, deixa eu escovar os dentes primeiro, né? Acordou e falou, oxe, mas já? Foi assim mesmo? Pelo que eu li, ela falou que foi isso. Ela voltou numa viagem familiar, tava dormindo, o cara acordou, olhou assim, pô, tá acordada. É chique, né? Ou não, né? Eu acho que é bem babaca, na verdade. Pegou num momento de fraqueza, né? Quando eu tô acordando, né? Demora uns 5 minutos pra alma voltar pro corpo, né? Você situar que você tá na terra ainda. Realmente, não é bom acordar com uma notícia dessa, né? Então encerramos mais um episódio do nosso Direito do Mato. Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui conosco, acompanhando esse nosso projeto. Espero que a nossa dedicação esteja surtindo efeito, que você esteja aprendendo e que você esteja se divertindo. E fica aqui o recado para que você nos siga nas redes sociais. Pessoal, voltando lá, aquele recado bem no comecinho, segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, estamos nas redes de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, confira aí os episódios que a gente já lançou e os próximos que a gente está ainda já produzindo, e mais uma vez, muito obrigado aí a todos. Estamos até no Deezer, apesar de ninguém nos ouvir por lá mesmo. Deezer. Tá? Mas olha, pessoal, um grande abraço a todos, é sempre uma alegria fazer isso aqui para vocês e sejam muito felizes.